terceira vez que eu palestro, as duas online, e a primeira vez aqui no centro. Então, gratidão por estar presente aqui. Vou ficar aqui embaixo para poder passar os slides para vocês. E vou conectar com um pouco o que a Ondina falou. Eu gosto muito de sempre trazer os temas, escolher os temas. E às vezes eu já tenho os temas prontos, às vezes não. E eu estava com dificuldade de encontrar um tema que eu ia trazer aqui para a palestra para vocês. Na terça-feira à noite, nas minhas orações noturnas, antes de dormir, eu pedi que me desse uma iluminação. Acordei 2 horas da manhã e quando eu acordo de madrugada e não consigo dormir, é uma chamada que eu recebo para meditar. E eu entrei numa meditação. Eu coloco um abafador de ouvido, à noite já é um silêncio danado, mas na minha casa tem um reloginho que fica tic, tic, e eu quero sair desse barulho. Boto o abafador e aí vem uma chuva de informações. A primeira informação vem o título. Vamos entender melhor o outro, para que eu possa entender melhor a mim mesmo. Não titubeei, peguei meu celular e anotei o título. E falei, o resto que vier aqui, amanhã eu dou um jeito de encontrar a informação. E no dia seguinte foi assim que aconteceu. Amanheceu, eu fui para o meu escritório e eu escrevi durante 40 minutos a palestra de hoje. Sem parar. Parecia que eu estava psicografando, literalmente. E quando vem as situações assim, claro, peguei algumas coisas na internet, peguei algumas coisas de livros, mas a informação geral para transmitir aqui é o que precisava. E a Ondina me perguntou hoje se ia conectar com o Evangelho. Ela abriu a página, deu de cara do Evangelho, e eu falei, deixa que vai conectar. E vocês vão ver que vai conectar um pouco com o que ela falou aqui, quando a gente começar a trazer. Então vamos lá. Para que viemos aqui para a Terra? Essa é a pergunta que a gente começa a palestra. E eu gosto muito de trazer essa questão, porque cada um tem um pormenor, cada pessoa tem uma percepção, cada religião traz de uma forma, mas no fundo, se a gente parar para refletir, eu gosto de dividir em 3 pontos. O primeiro ponto é que a gente veio para cá para evoluir. E como que a gente evolui? A gente evolui aprendendo, a gente evolui ensinando, a gente evolui se curando e ajudando a curar o outro. Então eu gosto de falar que o planeta Terra é um hospital escola, porque esse hospital escola serve para a gente poder estar trabalhando essas questões. E isso faz um processo da evolução, que a nossa alma veio tanto buscar aqui na Terra. E esses processos encarnatórios que a gente vem passando, vem trazendo uma bagagem de coisas boas e de coisas que às vezes falhamos lá atrás e temos a chance de recuperar. Então eu gosto sempre de comparar muito com a dependência, né? Às vezes a gente no colégio vai passando de ano e carrega uma dependência de uma matéria para trás. E às vezes a gente vem trazendo essa dependência para a vida agora e a gente precisa olhar para ela. O segundo ponto que eu gosto de trazer é a nossa contribuição. A gente vem com uma bagagem. Todos os seres, na minha percepção, são únicos. Podem ter pessoas semelhantes, podem ter pessoas com percepções semelhantes, mas idênticas é muito difícil. Por quê? Porque cada um experienciou em outras vidas uma bagagem e traz isso para cá. E cada um também experiencia nessa vida um processo totalmente diferente do outro. Você pode nascer irmão gêmeo de alguém. Só de você já não estar colado dentro dessa pessoa, você já está tendo percepções diferentes. Você já carrega processos diferentes. Então a gente carrega talentos. E esses talentos a gente precisa trazer para contribuir, todas as pessoas têm. E a gente tem às vezes uma mania de enxergar que o talento do outro é melhor do que o meu. Por quê? Outro dia eu fiz uma brincadeira com um amigo meu, porque às vezes a gente menospreza o trabalho das pessoas, né? E trabalhos que são mais, talvez pessoas que lidam com lixo, que lidam com latrina, tem uma visão um pouco meio distorcida de algumas pessoas. E eu falei, você já parou para imaginar se todo lixeiro resolvesse fazer uma greve de uma semana, igual os caminhoneiros fizeram, o impacto que isso ia gerar? Será que a população está preparada para enfrentar isso? Será que não ia muito lixo para a rua? Não ia ficar muito rápido, barato, ia começar a vir à tona e a gente ia começar a passar por problemas, né, de saúde pública por questões disso? Será que eles sabem o poder que isso tem? E quando eu falo palavra de poder, a gente tem esse poder que as pessoas consideram como uma palavra totalmente distorcida. Poder é poder ser eu, poder ser a gente. O poder ele carrega muito mais do que isso, se a gente for olhar a palavra na sua origem. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque cada um contribui de uma forma e essa contribuição é importante para o nosso dia a dia. E em terceiro ponto, curtir. E o que é se curtir? Quando a gente vem com essa palavra, né, muitas pessoas trazem para mim é festa, é bagunça.
E não é. O curtir, ele carrega para mim, e eu quero trazer essa percepção para vocês, curtir um momento com a minha família tranquilo, sem pensar na conta que eu tenho que pagar no dia seguinte. Ter um momento com meu filho, ter um almoço tranquilo, sentado, prestando atenção na comida que eu estou ingerindo. Ter momentos de curtir, contemplando o meio ambiente, contemplando a natureza. Momentos que a gente pode estar usufruindo dessa palavra curtir. Que não seja o que muita gente faz, que acha que é ir para festa, e gente, tem mal nenhum nisso. Isso faz parte do nosso curtir também. Mas a gente tem que pensar nas percepções que no nosso dia a dia a gente consegue usar essa tríade. A evolução, a contribuição e o que traz a gente para esse curtir. Porque os dois primeiros vão sustentar. Se a gente fizer bem embasado, eles vão sustentar a gente de uma forma que vai trazer essa curtição e a gente vai passar a ter esse curtir em momentos que a gente não imaginava. Antigamente, não muito tempo atrás, alguns meses atrás, eu tomava café assistindo uma palestra de filosofia que eu adoro. E eu falei, tudo bem, é uma palestra de filosofia que eu gosto e eu estou tomando café da manhã e assistindo essa palestra. Eu estou tendo foco na minha alimentação, eu estou curtindo o meu café da manhã. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu tenho nos últimos 2 meses uma atenção plena para tomar o meu café da manhã, para sentir o sabor da fruta que eu como, do café que eu ingiro. Por quê? Porque esse é um momento que eu vou estar contemplando, estar curtindo aquela situação que eu me coloquei. Então eu trago isso, gente, para a gente ter uma reflexão, porque no final eu vou conectar esses pontos todos com o tema da palestra. E aí, quem pode nos ajudar a cumprir essas 3 etapas? Quem pode nos ajudar? A própria pergunta já traz uma resposta, né? Pessoas. Por que pessoas? Porque sem as pessoas, como é que eu venho para cá para evoluir? Como é que eu vou contribuir? Para quem que eu vou contribuir? A minha curtição, ela pode ser até individual, mas ela carrega também com o outro. Porque eu não vim falar de momentos com a família, momentos com o filho, momentos de contemplação. Então esse curtir, ele também contempla outras pessoas. E isso tudo fica mais fácil com outras pessoas. E aí, o que acontece no nosso dia a dia? Vocês já pararam para perceber nos momentos, principalmente nos finais de semana, que a gente está reunindo, às vezes num churrasco, com a família, vocês já pararam para perceber a quantidade de vezes que alguma roda de conversa a gente está falando das pessoas, bem ou mal? Para refletir. Outro dia eu fiz um experimento, já tem 1 ano que eu fiz esse experimento na minha família, estava sentado eu, meu pai e meu irmão. Eu falei, vamos ficar 1 hora sem falar de alguém. Bem ou mal? Não importa, não pode falar de ninguém. Foi difícil, para todos nós. Então a gente está sempre trazendo discussões. E essas discussões sempre carregam uma pessoa junto. E o que essas discussões trazem? Discussões, gente, são debates. Não tem problema, até aqui não tem problema. Elas trazem uma discussão sobre política, ela traz uma discussão sobre futebol, ela traz uma discussão sobre a religião e outros assuntos afins. E o que isso pode trazer para a gente no nosso dia a dia, né? Criação dos filhos e outros assuntos. O que isso pode trazer para o nosso dia a dia? Diferentes pontos de vista. Até aqui também está tudo saudável. O problema é quando esses diferentes pontos de vista viram um conflito. Conflitos é o que a gente mais vê. E aí, eu não tenho como deixar de dar exemplo da política, porque a política, hoje em dia, ela está muito acirrada. Eu não vim aqui para falar de política, mas vim falar aqui como esses conflitos gerados pela política, se é esquerda, se é direita, se é um candidato, se é o outro. Gente, está destruindo famílias, brigas homéricas entre irmãos, entre parentes, entre amigos, por conta de pontos de vista diferentes. E o objetivo aqui hoje é trazer justamente uma percepção diferenciada. Tem um desenho que eu mostro ali, que foi um desenho que me encantou bastante quando eu vi ele, que vai trazer uma clareza grande para a gente entender como a gente sair desses diferentes pontos de vista. E é todo o processo que a gente vem encarando. Mas antes disso, eu queria comentar com vocês sobre o processo do nosso ego. O que acontece com o nosso ego? Alguém aqui sabe me dizer o que a palavra ego significa? Pode falar, gente. Ninguém sabe? Ego significa o eu. Pode olhar lá, digita no Google lá, significado de ego, vai aparecer para você, o eu, o self, sou eu mesmo. E por que é o sou eu? É o composto total.
Então muita gente condena o ego, coitado do ego. Gente, o ego, ele serve para a nossa sobrevivência e para a nossa satisfação. O problema é quando o nosso ego fica doente. Quando ele fica doente, ele traz para a gente inveja, comparação e competição. Mas a gente também tem um lado que vibra da nossa alma, que usa o nosso ego para que ele fique sadio, que faz com que ele fique sadio. E aí ele traz sem inveja, sem comparação e cooperação, que é o que a gente precisa buscar. E como que eu busco esse ego sadio? Saindo desses 3 pontos anteriores que eu falei, da inveja, da comparação, da competição, para os pontos de não ter inveja, não ter comparação e não ter cooperação. Só que isso assim, e ter cooperação. E só que isso é um ponto que a gente às vezes experimenta no nosso dia a dia, através de crenças que a gente adquire, de coisas que a gente adquire, e a gente não para refletir. Essas comparações principalmente. Desde a infância, eu vejo isso, que eu tenho um filho pequeno, eu acompanhei esse crescimento dele, prestando atenção nisso, as comparações, elas aconteciam o tempo todo. Por quê? Porque eu convivia com pessoas que tinham filhos da mesma idade. E aí vinha, meu filho andou primeiro, meu filho falou primeiro, meu filho largou a fralda primeiro, meu filho fez isso primeiro. O que eu falei lá no início? Somos seres únicos. Tá tudo bem que o outro andou primeiro, não quer dizer que ele é melhor ou é pior, mas nas comparações a gente pegou parâmetros que mostram essa comparação e que vão perseguindo a gente no nosso dia a dia e vão fazendo com que a gente comece a ter competição, comece a ter inveja. O que é inveja, gente? Inveja é eu admirar o outro, mas querer o que é do outro sem me esforçar para poder conseguir. Ele não merece, então eu preciso jogar ele para baixo para que eu possa me sentir para cima. Então, essa questão toda, que a gente precisa olhar é que a gente possui esses lados. Como que eu consigo meu ego sadio? Meu ego sadio é quando vibra no meu coração. Então toda minha decisão que for tomada com o meu coração, e muita gente tem dificuldade de entender isso, e um segredinho para vocês que eu faço comigo, e a gente precisa treinar para o dia a dia para isso acontecer com a gente. Toda decisão que a gente tem que tomar, vem uma vozinha, pode ter uma tagarelice na nossa cabeça, que é o diálogo interno. Gente, sempre tem 2 vozes. Elas podem ter o mesmo tom de voz, pode ter o mesmo sentido, mas está sempre ali. Faço isso ou não faço aquilo? É um diálogo interno. Quando vem para esse diálogo, eu estou alimentando meu ego doente. Agora, quando eu paro um minuto, sinto no meu coração, e o que vibra dentro do meu coração, eu dou uma ordem para esse diálogo interno nem acontece, eu tomo a decisão, eu estou fazendo esse meu ego ser doutrinado para ficar sadio. E esse é o fluxo normal. Lembra que a gente veio para cá para evoluir? Isso faz parte da nossa evolução. Então é um desafio que todos nós temos que passar. Eu não falei que aqui é um hospital escola? Então a gente precisa aprender a dominar nós mesmos. E aí vem as questões. Como? Aí vem as questões de atrito e amigos viram inimigos, que eu falei. Né? Eu trouxe o assunto político, mas pode ser qualquer coisa. Né? Eu acho que recentemente, eu não sei se foi esse ano ou no final do ano passado, eu vi uma reportagem, eu não assisto televisão aberta, jornal, telejornal, mas acabou aparecendo, porque hoje as redes sociais mostram demais. Teve um incidente no futebol, acho que não sei se foi no México, algum país da América do Sul, mas gente, mortes, assim, que eu nunca vi acontecer. Uma coisa, uma matança, que eu não tive coragem de ver a cena. Então, assim, até o futebol, até discussões dentro de casa da criação do filho, divergências de pontos de vista. E aí traz o quê? Amigos viram inimigos. E aí eu queria trazer para vocês uma percepção aqui. Olha essa imagem. De um lado de cá, eu tenho uma pessoa, uma escultura feita de metal. E do lado de cá, eu tenho um caranguejo, um siri. Vocês sabiam que é a mesma escultura, vista de pontos de vista diferentes? E por que eu estou trazendo isso para vocês? Se vocês olharem aqui, ó, a base é a mesma base aqui, só que olhado, a de lá é alguém olhando aqui, ó, lateralmente. E a de cá é alguém olhando, desculpa, essa aqui olhando de frente e a de lá olhando lateralmente. E o que eu quero trazer com isso? Que cada um de vocês aqui está absorvendo o que eu estou falando aqui com a bagagem que vocês já trouxeram de outras vidas, com a bagagem que vocês adquiriram desde quando vocês nasceram até agora, com a percepção de cada um, com a interpretação de cada um. Cada coisa que eu falo aqui
a conversinha na cabeça, ela vai alimentando, ela vai falando, opa, isso faz sentido, isso não faz sentido, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, olha, aconteceu isso comigo lá, tá rolando aí um talk dentro de uma conversa dentro da cabeça de vocês aí, e tá acontecendo. Por quê? Por diferentes pontos de vista. Se cada um for levantar aqui e dar o seu ponto de vista do que está sendo falado aqui, vai ter uma diferença. E a gente precisa saber isso, compreender e respeitar. O que a gente precisa para poder evoluir, para subir aquela escada? Eu não falei que eram pessoas? Na Bíblia diz que onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei. É um sozinho? Então eu preciso do outro. Preciso do outro nessa evolução. Então eu preciso que o outro me ajude nesse crescimento. E eu preciso ajudar o outro a crescer. Ou vocês acham que vocês vêm na família de vocês à toa? Nós viemos perto das pessoas que estamos, dos amigos, das pessoas que convivemos, por algum motivo. Quando a gente passa a enxergar isso de uma forma melhor, de uma forma mais evolutiva, né? Indo para o lado da evolução, e não para o lado do ego doente, indo para o lado do ego sadio, eu passo a refletir de uma forma mais abrangente. Eu passo a ter uma visão um pouco mais larga, um pouco mais ampliada. Tá? E aí, o que eu trago com essa questão de olhar para você mesmo? Imagina você olhando para você mesmo. Imagina você com você mesmo. Como é que seria isso? Como é que você poderia vivenciar tudo sendo... Imagina você numa ilha deserta sozinho. Imagina você tendo que ter esse aprendizado. Imagina você ter que ensinar as árvores, os coqueiros, os ciris, porque não teria outra pessoa lá. E você não tem que contribuir, você não traz um talento. Como é que isso ser explorado? Talvez não ia conseguir. Talvez o grau de evolução estaria mais devagar. Então a gente precisa do outro. É necessário, a gente tem que olhar para o outro de uma forma diferente. Todas aquelas pessoas que mais te irritam, pode contar que tem necessidades internas suas não atendidas. Você precisa olhar para essas necessidades. As necessidades são suas. Aquela pessoa só está te mostrando. Então agradeça por ela estar na sua vida. Gente, o contrário também funciona. Sabe aquela pessoa que eu mais admiro? Pega as características que você admira nela, que você tem dentro de você. Olha para você que você tem dentro de você. E você olhando essa característica dentro de você, às vezes ela não está aflorada. Basta você trabalhar, basta você focar. E isso acontece, a gente apontando, foi feito um experimento que um orador, um palestrante estava na frente, várias pessoas assistiam a palestra dele, e cada um tinha que escrever aquilo que ele mais admirava naquele orador. Algumas coisas foram semelhantes, não foram iguais, mas muitas foram diferentes, porque a percepção de cada um conectava com aquilo que ela reparava no outro, que ela tem dentro dela. E a coisa negativa também. Quando eu olho para a coisa negativa, aquela coisa negativa me mostra, que me incomoda, que tem uma necessidade interna minha não atendida. Essa questão da necessidade transformou muito a minha forma de perceber as questões. É fácil usar isso no dia a dia? Não é fácil, gente, eu tenho que admitir para vocês. Mas como tudo no ser humano é treinável, a gente treina. Então a gente começa pequenininho, a gente começa num fato. Olha, eu consegui um fato hoje. 9 eu não consegui. No dia seguinte eu consegui 2. 8 eu não consegui. No outro dia, de novo, eu só consegui 1. E 9 eu não consegui 10. E aí eu vou galgando, vou crescendo, vou oscilando, mas vou crescendo e vou evoluindo. E vou buscando isso no meu dia a dia. Por quê? Porque eu preciso trazer essas necessidades internas à tona. Eu preciso olhar para elas. Autoconhecimento, se olhar, eu acho que o que muito traz no dia a dia para nós é olhar muito para o externo. O externo ele precisa só servir de o quê? De um parâmetro para eu verificar que necessidade é essa que não está sendo atendida. Por quê? Quando eu coloco essa imagem, duas crianças que brigaram, já viu criança pequena brigando? O que elas fazem depois? Olha para o outro. Quando ela olha para o outro, ela está buscando essa necessidade que não foi atendida. Fica muito fácil a gente... eu tenho um laboratório em casa, né? Meu filho tem 4 anos e meio e esse é o meu laboratório. Então eu vou buscando olhar, observar isso tudo lá dentro. E traz realmente um formato para a gente poder entender claramente isso acontecendo na prática. Ele vai lá, ele faz a pirraça dele, a gente contorna e busca. E eu vejo depois que ele tinha uma necessidade não atendida. Por isso que às vezes a gente tem que evitar, é difícil, né? Na hora que pede alguma coisa, fala não, né? Porque às vezes o reflexo ali é falar não. E o não vai trazer esse embate, principalmente se a criança for mais colérica, que é o caso do meu filho. Mas a gente precisa contornar. Logo desvio a atenção
e nesse desviar da atenção você vai conversar? O que aconteceu? Qual a emoção que está aí dentro? Que necessidade é essa que não supriu? E a criança está começando a formar ainda falar sobre as emoções. Ela não sabe se expressar. A gente precisa ajudar. E quanto mais eu ajudo, mais ela tem facilidade de olhar. E vocês, e nós adultos? Será que a gente tem essa facilidade de olhar as nossas emoções? Será que eu pedi, será que aconteceu um fato emocionalmente forte, positivo ou negativo com algum de nós aqui, a gente vai ter facilidade de olhar qual necessidade não está sendo suprimida dentro de mim? E como eu posso buscar essa necessidade sem prejudicar outra pessoa? Para a minha evolução, para o meu crescimento, para a minha contribuição e para a minha curtição, para o meu prazer naquele momento. Então a gente precisa sempre estar olhando num formato que traga características de o quê? Observação para o outro. E aí, esse exemplo aqui, que é o que eu gosto muito, ele exemplifica muito. Imagine que eu tenho uma ideia. Alinha a ideia, o todo da ideia. O todo da ideia. E eu estou ali com o meu ponto de vista. E meu ponto de vista, ele pega uma fatia da ideia. Estou aqui com a ideia. E aí, vem o outro, com um ponto de vista diferente do meu, mas da mesma ideia. Aqui, um ponto. O que acontece? Se eu for conversar com ele, o que vai dar? Conflito. Então, se tiver uma discussão sobre essa ideia, eu vou estar lá. Aí vai ter aqueles temas que eu narrei lá, política, religião, tem N's, tá, gente? Eu vou ter os principais ali que eu vejo mais acontecer no dia a dia. E vai dar o quê? Um conflito. E nesse conflito pode dar muita confusão. Mas vocês estão vendo que nós dois estamos certos? Eu estudo algumas leis universais aí, vou trazer só um parênteses aqui, que são leis herméticas, leis do Antigo Egito, princípios, e uma delas é a polaridade. A polaridade está presente nas nossas vidas, né? Os polos, os extremos, negativo, positivo, branco, preto, tudo que tem de extremos. Essa lei fala que é o seguinte, que tudo no seu polo, na sua extremidade, em gênero é igual. O que difere em natureza, em gênero, é igual. O que difere é o grau de vibração. E que elas se tocam nos extremos, nessas polaridades. Então a coisa mais extrema que eu tenho, uma hora ela vai se tocar. Então esse infinito que vai para cada lado dessa reta aqui, ele se toca. E ela diz o seguinte, toda verdade é uma meia verdade. Toda verdade é uma parte da verdade. Se a ideia tende ao infinito, porque eu não sei onde ela termina, então toda verdade é uma meia verdade. Então eu tenho um pedacinho da ideia. Então vamos lá. Agora eu quero trazer um exemplo para vocês. Isso aqui tem na Bíblia. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que isso pode trazer? Quais os significados que isso pode trazer? Quantos pontos de vista podem ter diferentes aqui, nesse momento? Eu vou trazer 2. Eu já vi mais de 10 da mesma frase, mesma passagem da Bíblia. Quantas religiões usam a Bíblia? Um monte. Quantas trazem a sua interpretação? Imagina, estou falando de um trecho, imagina do livro inteiro. Primeiro, que eu mais escutei é que rico não entra no céu. Quem é rico não entra no céu. Isso aí eu escutei demais, escutei na minha infância, escutei no meu crescimento. E depois, me trouxeram também uma percepção diferente. Que ela quer dizer que o rico pode ser rico, que para entrar no reino de Deus, ele precisa desapegar dessa riqueza. Ele pode transformar essa riqueza, lembra da contribuição? Para a nossa evolução, em contribuição. E essa contribuição não quer dizer doação. Contribuir não quer dizer doação. Mas se eu sou um dono de uma indústria, e eu cresço essa indústria, faço ela crescer, então eu estou ficando rico, cada vez mais rico. Mas eu estou transformando essa indústria e crescendo ela, fazendo mais empregos, girando a roda, comprando mais insumos e fazendo a coisa crescer, eu estou contribuindo. Então eu estou girando a roda e estou criando contribuição. Então eu posso sim ser rico e eu vou entrar no reino de Deus, porque eu estou fazendo sem apego a essa questão material. Eu não estou apegado a isso. 2 pontos. Vou parar por aqui. Tem mais um monte, tá? Que eu já ouvi.
Então, por que eu trago essa reflexão? Porque eu quero reforçar com vocês hoje, o tema é curto. Talvez a palestra não vai demorar nem 1 hora, pode ser que ela termine até um pouco antes, mas porque eu quero trazer a reflexão de como eu posso estar olhando. E aí eu vou procurar gastar um pouquinho mais de tempo até na resolução de como a gente pode estar melhorando isso. Tá? Então, a dúvida aí que eu coloquei. E aí, o que eu posso fazer para poder melhorar essas questões? Então eu estou lá, vou voltar aqui no slide, pega essa imagem aqui, entender melhor o outro, né? Tá ali, ó, todo ouvidos. Então, eu posso ter uma escuta ativa, eu posso ter uma atenção ativa. Gente, quantas vezes a gente está conversando com a outra pessoa e minha cabeça está em outro lugar. Semana passada eu escutei um amigo e ele falou assim, nossa, eu tenho a capacidade de escutar 3 conversas ao mesmo tempo. Eu falei, ó, eu estudo um pouquinho de neurociência, eu também achava que eu tinha essa facilidade e esse estudo me mostrou que eu não tenho essa facilidade e me comprovou, eu testando um exercício. Vamos testar? Ele, vamos. Eu falei, então tá bom, presta atenção no que eu estou te falando e eu mantive uma conversa só em paralelo. Eu falei, tá bom, agora me conta o que a outra falou. Ah, ela falou disso e falou daquilo. Ele até acertou o tema que ela estava falando. Aí eu fiz uma pergunta dentro do tema, o que ela quis dizer com isso. E não soube me falar. Eu falei, então você não conseguiu prestar atenção. Você desviou e na nossa conversa, qual foi o objetivo da nossa conversa? Ele também não soube falar o cerne do negócio. Ele prestou atenção em várias coisas. Mas como toda hora que ele desviava a atenção e voltava, ele perdia um ponto dessa conversa. Perdendo um ponto dessa conversa, ele não estava tendo o quê? Uma atenção plena na conversa comigo. Porque ele estava... E eu tive muito esse problema. E isso sempre me atrapalhou bastante. Porque se eu estava conversando com ela aqui e começava uma conversa em paralelo, roubava minha atenção. Eu às vezes pegava uma palavra que ela estava falando, mas eu pegava a palavra que eu estava falando. Então eu estava o quê? Abrindo. Eu não estava tendo essa atenção plena. Eu estava realmente presente na conversa que eu tinha que estar com a pessoa. Eu preciso ter o quê? Escuta ativo, olho, orelhas, aqui, ó, ouvidos em pé, captando tudo que a pessoa está me falando, receptividade do coração, receber com amorosidade aquilo que a pessoa está me trazendo e atenção, olhar para o corpo da pessoa, reparar como é que estão os movimentos dela. Vocês sabiam aqui que a maior parte da nossa comunicação é não verbal, não é pela boca, é pelo corpo? Já viu a quantidade de pessoas que às vezes balançam a cabeça assim, você fala uma coisa com a pessoa e ela fala sim, e balança a cabeça não, ou o contrário, fala não. O verbal dela está mostrando que a comunicação está plena em relação ao corpo, não à voz. Então a gente precisa trazer essa atenção plena para tudo isso. Usar o artifício de quê? De estar trazendo a nossa atenção para poder evitar o quê? O ponto aqui da imagem. Porque quando eu vou conversar com o outro, com o meu ponto e com o outro, se eu abro o meu ouvido, elevo a minha atenção para o outro, muito difícil eu vou reagir. O que acontece geralmente aqui? A gente reage. Reação. Lembra do ego doente? O que é o ego doente? Nosso lado bicho. Nosso lado bicho. Dentro do nosso cérebro tem um cérebro que chama reptiliano, responsável para conectar com esse ego doente. Para quê? Para nossa segurança. Eu não falei que traz segurança e satisfação? Segurança e satisfação está ligado ao nosso bicho, lado bicho. Hoje em dia, será que a humanidade está mais ligada no ego sadio ou no ego doente? As questões que a gente é bombardeado no dia a dia alimentam o nosso ego sadio ou o nosso ego doente? Estamos aqui, escutando uma palestra aqui de autoconhecimento, estamos num centro espírita, a gente está buscando o quê? Elevação da nossa alma, abastecer o nosso ego sadio. Agora, se eu estou ali abastecendo o meu ego de querer comprar, de querer consumir, de querer ser melhor que o outro, competir com o outro, ser o dono da verdade, estou abastecendo o meu ego doente. Então eu vou trazendo esse jogo o tempo todo na minha vida. E todos nós passamos por isso. Quantos momentos do meu dia eu estou com minha cabeça julgando. Quer um exemplo muito clássico que eu uso até hoje, porque eu ainda não consegui romper todas as barreiras? Trânsito. Quem é que dirige? Levanta a mão para mim, só para eu saber. Tem bastante gente. Como é que são vocês no trânsito? Eu conheço umas pessoas aqui que estão aqui na minha frente, aqui, tem um sobrinho, que é bem estressada no trânsito. E eu já fui estressado no trânsito. Em 2017, 2016, eu fiz meu primeiro curso de programação neurolinguística e lá eu recebi uma história. A história era o seguinte:
Você está andando no trânsito, e aí de repente vem uma pessoa e te fecha, e você buzina para a pessoa, abre o vidro, ela para no sinal, você para do lado, você desce o vidro e vai xingar a pessoa, você olha, é uma pessoa de idade, mais idade, e que você na hora que olha para ela, viu que ela não fez por mal, pela aparência dela, por ser de mais idade. Aí tem N questões para a gente discutir aqui. Mas você pega, não xinga a pessoa, sobe o vidro, se arrepende do que ia fazer, mas veio aquela vibração ruim dentro de você e você consumiu aquilo que foi tampado por uma imagem que você viu que poderia te sustentar, que você não precisava fazer aquela violência para a pessoa. E aí eu voltei de São Paulo, do curso, um mês depois. Eu estava na frente do Stella Matutino, na Independência, o carro me fechou. Eu morava no prédio ali, eu estava saindo da garagem, o carro veio e fechou e, nossa, eu fui atrás dele, o sinal fechou, parei do lado dele, desci o vidro. Quem era que estava dirigindo o carro? Um senhor de idade. Aconteceu comigo, um mês depois. Parece até piada eu contando aqui, mas aconteceu. E aí, o que eu experienciei? Toda a raiva que eu queria descer e gritar e xingar, e o momento que eu recolhi. O que acontecia comigo no trânsito? Isso, eu buzinava, eu xingava, o motoqueiro passava me cortando, eu xingava, eu remoía isso, gente, eu remoía essas coisas durante uma semana. Uma semana. Quem está mal? O motoqueiro que eu xinguei ou eu? Quem está experienciando um ego doente aqui? Estou mal. Será que eu estou dando mais patada em outras pessoas? Será que eu estou levando essa energia negativa para minha casa? Então eu comecei a usar o trânsito como teste. Comecei a evitar. Hoje em dia raramente eu buzino. Quando eu vejo que uma pessoa tem parado o sinal, deu mais de 5 segundos que o sinal abriu, eu estou vendo que ela está no celular, eu dou só uma buzinadinha, pim, pim, só para alertar ela. Bem carinhosamente. É a única forma que eu uso a buzina. Esse negócio de pim, já fui assim. Agora, sabe o que mais me irrita hoje no trânsito? Quando eu estou com pressa e tem uma pessoa lenta na minha frente. Sabe o que aconteceu essa semana? Fiquei atrasado para vários eventos. E, gente, a coisa que eu mais me trabalho é o negócio do atraso. Porque eu odeio atrasar. O nível meu de não atrasar, de respeitar o horário das pessoas, é tão grande que ele extrapola, ele é exagerado. Ele é uma necessidade que o meu ego tem exageradamente. Que, teoricamente, era para ser uma coisa positiva e eu transformo em negativo. Por quê? Porque eu fico numa ânsia de não deixar o outro esperando. Mas eu acabo me prejudicando, porque eu vivo num sentimento ruim. O que acontece nesse dia? O que vocês acham que acontece nesse dia comigo? Você acha que todos os sinais estão verdes? Você acha que só tem carro acelerado na minha frente? Só pego gente devagar na minha frente. E hoje eu já tenho essa consciência. Só que eu tenho a consciência, mas ao mesmo tempo... vou passar, não vou passar. Busca, não. Vem vindo aquela coisa quente que eu preciso o quê? Olhar. Eu não posso o quê? Suprimir aquilo. Se eu suprimir, ela vai continuar vindo. Eu preciso olhar. Então eu respiro, eu trago tranquilidade, eu falo, tá tudo no seu tempo. Eu vou atrasar uma vez. E da próxima vez eu vou sair minutos antes. Mas o meu nível é tão grande, para vocês terem ideia, que 10 minutos faltando para o horário, se eu estiver no caminho e sentir que eu vou atrasar, eu ligo para a pessoa e falo, vou atrasar. E toda vez que acontece isso, eu não atraso. Eu chego 1 minuto antes, eu chego na hora. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar? Estou trabalhando. É uma coisa que está sendo simples para mim, eu trabalho isso desde o final do ano de 2016. Olha quanto tempo tem isso. Vai evoluindo pra caramba. Todo dia eu dou um passinho maior. Que questões internas tem dentro de nós que a gente precisa trabalhar e não externalizar muito. Porque por mais que o outro cometa uma infração, a gente não pode remoer, porque o que faz mal é para nós. Agora, se eu passo a olhar essa situação com outro ponto de vista, a coisa muda de figura. Quer ver uma outra coisa? Gente, eu estou trazendo trânsito aqui, é bom que tem tempo que eu posso ceder, já vai finalizar a parte final, a gente já vai entrar nela. Mas essa história do trânsito, outra coisa que me irritava muito, eu estou numa fila de carro, eu respeito a fila de carro. Aí vem um cortando todo mundo, e aí dá seta na sua frente para entrar. Sabe o que eu fazia antigamente? Colava no da frente para não deixar entrar. Lá. Hoje em dia, freio, espera, entra. Não, eu não sei como acontecer. E sabe os momentos que a gente vai refletir isso? Para refletir isso? Quando acontece com a gente. Quantas vezes eu saí de uma rua que eu estava na pista e a outra estava congestionada e eu precisava entrar lá. Aí eu tinha que dar seta, pedir para entrar, né? Fazer um joia lá para entrar, para alguém me deixar entrar. Olha isso. Agora, se aquele cara não me deu um joia, não deu seta direito, só jogou o carro, eu sei o que está passando na cabeça dele. Aonde está a cabeça dele?
Será que a cabeça dele está num problema? Olha, vamos lá. Será que a cabeça dele está com um filho no hospital? Está com um parente? Será que ele está com um problema na cabeça dele de pagar conta? Está com dificuldade? Eu não sei que problema. Eu sei que às vezes a cabeça dele não está naquele momento. Gente, a maior parte da nossa vida, quem guia nossas ações é o nosso inconsciente. Se é inconsciente, eu não posso ter certeza que o cara tem consciência do que ele está falando. Ele faz aquilo repetidamente. Quem dirige aqui, quantas vezes você foi de um lugar para o outro, sem saber, sem lembrar qual sinal que você parou, de tão automático que é. Caminhos rotineiros nossos. Tem vezes que eu chego na casa da minha mãe e falo assim, gente, não lembro de ter parado naquele sinal não. Será que eu parei? Porque eu estava com a cabeça em outro lugar. Então eu estou trazendo essa questão do trânsito, porque para mim ele é um laboratório e ele envolve outras pessoas. E toda irritação fica sempre dentro de mim. Ele fica fácil de enxergar. Eu estou dentro do carro sozinho. A pessoa não está do meu lado me irritando, ela me irrita no movimento que ela faz ao meu redor. Então se eu começo a usar isso como uma referência para eu poder melhorar, para eu poder... Aí o que eu estou buscando dentro de mim? Que necessidade minha não está sendo suprida. Sabe a coisa que mais vem na minha cabeça? Eu sou muito preocupado em não prejudicar as outras pessoas. Só que eu sou demais. Isso é exagerado. E tudo que é exagerado, eu estou indo para a polaridade, lembra da lei da polaridade? Eu estou indo para um outro polo, que também não é positivo. O positivo aqui é equilibrar, equilíbrio. Eu preciso de um pouquinho do meu ego doente? Preciso. Na hora que tiver um assalto, um tiroteio, eu vou correr. Na hora que tiver eu estou distraído, vou atravessar a rua e ele prevê ali me puxar. Me manter seguro numa altura, para eu não pular de um prédio. Eu vou precisar dele, do meu lado bicho ali, da minha sobrevivência. Então, eu preciso entender isso no meu dia a dia e usar o outro a meu favor. Vou voltar aqui para onde a gente estava lá. Então, eu preciso ter uma escuta ativa, preciso olhar para o outro com o meu coração, saber que lá dentro existe uma alma. Gente, a pior pessoa do mundo tem alma, tem um espírito lá dentro. E toda alma vem de um plano superior ao nosso e vem para cá, lembra que eu falei no começo? Evoluir. Eu não sei qual o grau de evolução daquela pessoa. Então é difícil. O que acontece com a maioria? Ah, o cara lá foi um estuprador, foi um violentador, um bandido. A pessoa quer linchar o cara. O lado bicho aflora, acha que está fazendo o correto, que tem justificativa. E a alma que está lá dentro? O que aconteceu com essa pessoa? Eu acho que o filme que mais me impactou, assim, de trazer essa percepção é o filme A Cabana. Não sei quem já leu o livro, ouviu o filme aqui, assistam, porque para trazer esse tipo de reflexão. Aquele assassino lá, que pegou minha filhinha e matou ela, ele tem uma alma. E eu preciso me conectar com essa alma. Então, quando eu trago aqui essa questão, como que eu posso melhorar esse processo? Então, eu voltei aqui para os bonequinhos. Estou lá com o meu ponto de vista e estou com o ponto de vista do outro. Como é que eu faço para poder, então, trazer uma harmonia para essa relação? Sendo que a gente tem pontos de vista diferentes. Primeiro, trazer toda essa escuta ativa, atenção plena da pessoa, para entender o ponto de vista dela. Quando eu faço isso, o que acontece comigo? Se eu passo a entender isso aqui dele, entender, eu estou falando concordar. O que acontece comigo? Eu caio na escala ou eu subo na escala de evolução? Eu subo na escala de evolução. Então, eu venho para esse patamar, subir. Subi minha percepção, ganhei mais abertura para o lado dele e automaticamente me trouxe conexões com o assunto que eu conhecia, que pode ampliar, inclusive, a minha percepção sobre a ideia. Então, eu tenho ganhos enormes. Tá? E aí, surge uma terceira pessoa, com outro pedacinho da ideia. E aí, o que eu tenho que fazer? Já experimentei a primeira subida. Se eu subir mais, o que eu trago? Trago mais sabedoria, trago mais entendimento. De novo, não preciso concordar. Mas agora eu entendo por que eles estão nesse patamar. Eu entendo um pouquinho da bagagem deles. Eu entendo o porquê que eles têm esse ponto de vista. Não botei o terceiro ali? O terceiro ponto de vista, eu entendo isso. E esse meu entendimento pode continuar não concordando com a forma deles entenderem, porque eu ampliei.
E o meu entendimento agora também não é mais o meu. Engloba não só o dos três, mas como ele amplia também um pouco mais da ideia. E aí essa ampliação da ideia me traz uma percepção maior do que está acontecendo. Então, como é que eu faço isso no meu dia a dia? De novo, gente, não reagindo. A reação acionada pelo nosso ego doente, ela é instantânea. É aquele momento que o cara vem te fecha e você xinga ele. Agora, se eu já estou trazendo para vocês essa percepção, vocês saem daqui do centro, desce a rua ali, e um cara fecha vocês, eu acabei de assistir a palestra. Me deu vontade de xingar, mas eu não xinguei, eu consegui controlar. Você controlou a primeira vez? Gente, acabou. Vira um trem, você começa a ter essa percepção. Ah, teve um dia que eu xinguei. Gente, teve 2 anos atrás, teve um dia que eu xinguei. O cara fez, a coisa errada que ele fez foi tão grande, ele chutou meu carro, que eu desci o vidro e mandei ele para aquele lugar. Mandei mesmo. E falei assim, gente, tá tudo bem. Não estou aqui para evoluir, não estou aqui para crescer também, não sou ser humano, não estou aqui na armadura que a Ondina falou no começo, estou aqui, ué. Então eu também preciso passar por isso. Se eu já tivesse sido santo, eu não estaria mais aqui, eu estaria em outro plano, estaria num plano mais elevado. Mas se eu estou aqui, eu estou precisando. Então tá tudo bem cometer uns deslizes de vez em quando. Não tem problema. O problema é cometer o deslize sempre. Porque aí eu não estou aprendendo com ele. E aquilo serviu para mim de uma grande experiência. Por quê? Porque eu parei de remoer a questão durante dias e vi que eu não estava remoendo mais na hora nenhuma. Porque veio, eu soltei, fiz, descarreguei e falei, tá tudo bem. Sou ser humano também, tenho o meu direito de errar e não remoei mais. Antes eu ficava... Então foi um teste. E quanto mais a gente vai experienciando isso, mais testes vão vir pra gente. Uma hora não vai mais, uma hora para de vir. Uma hora a harmonia tão... Gente, é tão bom isso, porque você começa a ser solidário. Aí o que acontece comigo hoje? Todo mundo é solidário comigo, até na hora que eu não estou precisando. Você está entendendo? Tem dia que assim, eu estou assim, gente, eu não estou com pressa de nada. Estou andando normal. Aí vem um, pode entrar na minha frente. Tipo, eu não preciso, pode entrar. E eu deixo entrar. Então a gente precisa mudar a nossa percepção. Por quê? Porque a sabedoria é igual à unidade. Quanto mais eu subo na escala, mais sabe. Lembra, eu vou pegando mais, eu vou aumentando, ampliando a minha informação sobre a ideia. Até quando vai isso? Não sei. Até quando eu vou entender de política? Não sei. Mas se eu entender o justificativo, o motivo que aquela pessoa carrega, lembra que eu falei do assassino, estuprador, violentador, não sei o que, eu gosto de trazer sempre o mais esdrúxulo que tem no negócio. Ele tem uma alma dentro dele. Você sabe o que fez ele chegar naquele ponto? Quando ele nasceu? Você sabe o que ele carrega de outras vidas? Que fez ele cair naquela família, naquele momento, naquela vida que ele teve, que fez ele desvirtuar para esse ponto? Eu não sei. Não estava na pele dele. Eu gosto muito de trazer a palavra empatia, porque a palavra empatia, muita gente fala, se colocar no lugar do outro. Eu não gosto de colocar no lugar do outro. Impossível. Como é que eu entro no corpo do cara e vou vivenciar tudo que ele vivenciou em outras vidas, mais nessa? É impossível. Então a empatia é eu trazer o quê? A minha percepção, elevar a minha percepção, volto com o bonequinho aqui, para entender melhor o outro. Porque aí não tem atriz. Se eu cresço meu triângulo aqui de visão e englobo o outro, o que eu estou englobando? As 3 percepções não estão evoluídas ainda, elas estão lá no fundinho delas. Mas eu tenho uma percepção maior. Eu consigo ajudar eles? Consigo. Porque hoje eu tenho um entendimento dele, então eu consigo, através do entendimento dele, ter uma comunicação mais efetiva com ele. Eu melhoro, inclusive, minha comunicação. E se eu melhoro a minha comunicação, eu posso melhorar a forma dele escutar o que eu tenho para dizer para ele. E eu posso ajudar ele a se elevar. E se eu ajudo ele a se elevar, o que acontece? Eu estou contribuindo. Lembra que eu falei que é hospital, escola? Eu aprendo e ensino. Estou ensinando também. Então eu quebro esse padrão. E começo a ir para esse campo da evolução. Na evolução, a sabedoria coloca que é igual a unidade, porque a gente veio da unidade. Fomos desfragmentados aqui embaixo e a gente precisa subir. Quando a gente veio da unidade, fomos desfragmentados todos em conjunto. Estamos aqui, população. Quando a gente sobe para a unidade, a subida é individual. Mas não quer dizer que ela precisa ser sozinha. Ela precisa do outro. Ela é individual porque quem é a única pessoa que pode olhar as necessidades internas que ela está sentindo? Eu próprio. Mas ninguém pode me ajudar nisso. A forma que eu encontro do outro me ajudar é eu pegando as percepções que eu tenho dele, das coisas que me incomodam, das coisas que são boas também, e trazendo isso para mim. Porque é o famoso espelho. Eu olho para o outro, não quer dizer que eu sou ele.
Muita gente confunde isso também. Quer dizer que eu trago dentro de mim necessidades das coisas negativas que ele me mostra que não estão atendidas e eu preciso atender essas necessidades. Na hora que eu atendo, geralmente essas necessidades a gente traz de outras vidas, tá? Geralmente. Ou adquirimos na infância, nessa vida. Mas essas necessidades precisam ser olhadas. No dia a dia a gente está tão automático que a gente não olha para essas necessidades. Então vamos começar a usar o outro ao nosso favor. Tá? Por isso que o nome da palestra é muito forte nesse sentido. E uma frase de Sócrates que eu gosto muito, é um textinho dele que traz essa frase, mas só sei que nada sei. Quanto mais eu venho nisso, quanto mais eu volto aqui, estou no meu ponto de vista e digo, e o outro me apresenta o ponto de vista dele e grava e feito com essa frase, só sei que nada sei, porque isso aqui não me traz a conexão com ele. Se eu digo isso, como que eu posso saber um pouquinho mais? Subo, abaixo o que ele tem para me falar, procuro o entendimento dele sobre a situação, continuo não concordando com ele, eu posso até concordar, mas eu subi o meu nível, trouxe o nível para cima, e aí eu sei tudo, continuo sabendo só um pedaço. Vou de novo, só sei que nada sei. E aí de novo, abaixo a terceira pessoa, e vou a quarta, a quinta, até eu entender toda essa ideia. Só que eu acho que eu só vou entender toda essa ideia o dia que eu não estiver mais aqui na Terra. Porque é infinito. E a gente só vai buscar essa sabedoria, para mim só o todo. Né? Deus carrega essa sabedoria completa, que é o universo. É muita coisa abrangente que tem para a gente falar sobre isso. Mas eu vou trazendo que essa sabedoria me coloca um pouquinho mais próximo desse todo. Por isso que quando eu busco a sabedoria, eu estou mais próximo da unidade, eu estou mais próximo da minha evolução. E aí, como que a gente pode fazer isso? Faça perguntas. Faça perguntas. Então, a pessoa veio lá, expôs o que ela quis expor da opinião dela, eu expus a minha. Ou às vezes até antes de eu expor a minha, eu pergunto, o que te leva a crer que a sua opinião deveria me convencer, ao contrário, já que estou no lado oposto? E a pessoa vai trazer. Assim, mas me explica um pouquinho mais profundamente qual a lógica que você usou para isso. E você vai indagando a pessoa, vai trazendo perguntas para ela. Uma hora, ela não vai conseguir te responder mais, porque é limitado. Lembra lá? Volta aqui, de novo. É limitado. Está limitado aqui nesses dois pontinhos. Tudo bem, você para por aí. Aí você fala, agora eu vou pesquisar um pouco esse seu ponto de vista, para eu entender um pouco mais profundamente e volto a conversar com você. Quando você vai buscar mais informações, talvez você vai buscar até na terceira pessoa, trazer um terceiro ponto de vista, ou você vai buscar mesmo estudar, vai buscar esse conhecimento para aprofundar um pouco mais, você eleva a sua escala. Quando você voltar a conversar com ela, você traz o seu entendimento. Você fala, agora eu entendi um pouquinho. Quer ver um exemplo para ficar claro? Porque às vezes fica confuso isso que eu falando aqui. Na Grécia Antiga, tinha a questão de rotular os deuses. Vários deuses. Sabe o que são esses deuses? Fragmentações de um deus. Então, como é que a nossa mente entende? Nosso cérebro entende? Ele entende por... se eu te falar que essa cadeira aqui é branca, tem 4 pés, eu estou o quê? Limitando ela, não estou limitando? A gente entende por limitações. Então, eu preciso tirar coisas para eu poder mostrar o que é essa coisa. Então, o que eles fizeram? Fragmentaram, vários sentidos. Então, eu tenho Afrodite, eu tenho lá o Deus do ar, tenho a Deus do amor, Deus de tudo. Vocês concordam que isso traz um Deus como um todo? Características separadamente. Então, eu faço... Por quê? Porque tem hora que às vezes eu preciso me conectar mais com o amor. Então, eu vou lá na Deus do amor. Tem hora que eu preciso me conectar mais com a contemplação. Então, eu vou lá no Deus responsável ali pela natureza, pelo ar, por tudo. Eu vou lá no Poseidon, lá do mar, então eu preciso me conectar mais com o mar, eu vou lá entender como é que é a formação do mar, dos oceanos. Então eu vou trazendo fragmentações para eu poder contemplar esse todo. Então fica fácil da gente entender que eu preciso buscar o que aquela pessoa, aquele ponto de vista oposto meu, está trazendo. Porque se ela acredita tanto naquilo, alguma coisa tem. Então eu preciso ter curiosidade para isso. E fazer perguntas é a melhor forma que tem da gente não embater. Mas o que acontece no dia a dia? Eu sou isso. Se você é isso, eu não olho mais na sua cara.
Ontem uma pessoa me falou isso. Ela falou, Fabiana, nossa, eu perdi uma amiga de 30 anos por causa de política. E eu não falei com ela nada. Eu só falei que eu era de um RP. Não, para não entrar aqui. Não vou entrar aqui, não vou falar nomes, mas assim, ela só falou o seguinte, eu sou de um lado. Eu sou de um lado. E eu sendo desse lado, fez a pessoa se afastar, mas você não justificou nada, não falou nada não. Ela falou que eu, sendo desse lado, eu não poderia ser mais amiga dela porque eu sou burra. Simples assim, gente, foi rápido. Ela falou assim, Fabiana, do jeito que eu tô te narrando, a conversa foi essa. Amiga minha de 30 anos. Tem 2 anos que a gente não se fala. Gente, olha que conflito. Ela não quis nem entender. E eu falei, o que você pode ter feito? Aí eu mostrei esse desenho, eu desenhei, tinha uma comanda assim no lugar que a gente estava, eu desenhei atrás da comanda para ela. Falei, repara agora o que você pode fazer para trazer entendimento do ponto de vista dela, para você voltar a ser amiga dela. Porque quem tem mais clareza, a gente tem a obrigação de ir lá puxar a mão de quem não tem. Me elevei? Eu tenho a obrigação de voltar aqui e mostrar que o ponto de vista deles, na percepção deles, está correto, mas que tem muito mais coisa por trás disso. E eu mostro esse muito mais coisa fazendo o quê? Me pergunta. Você agora me pergunta. Eu não te perguntei várias coisas, não fui pesquisar? Não elevei o meu grau? Agora você me pergunta. E aí eu vou ter muito mais respostas para te dar. E talvez as minhas respostas não te convençam a mudar, mas pelo menos abre um pouquinho os seus sentidos para o entendimento. Isso aconteceu comigo com uma pessoa próxima a mim, uns 2 anos atrás. O assunto não era política, mas aconteceu isso. Eu, no primeiro momento, reagi, fui para o embate, respirei fundo, falei, já estou estudando isso, eu preciso entender um pouquinho melhor como reagir, como agir. Aí busquei, rebobinei a fita, voltei e falei, vamos de novo. Então vamos lá, fala de novo o seu ponto de vista. Falou, eu vou te explicar o seguinte. Não vou te explicar, vou te perguntar. Eu comecei a perguntar. Perguntei. Aí fiz uma pergunta para ele e não soube responder. Preciso estudar isso. Eu falei, então, por favor, busca as informações e aí a gente volta a conversar. Porque você vai me elevar e eu vou te levar. Então, foi profundo. Mas eu errei antes? Errei, bati. Agora, quando eu vou para o embate logo de cara, não me dá chance de poder fazer essa investigação. Agora, eu fui para o embate. Tem condição igual? Eu falei para ela, volta. Você não já buscou uma percepção diferente? Então vai lá e olha para essa percepção. Não tente convencer o outro do seu ponto de vista. Traga o que o outro tem do ponto de vista dele. Absorva isso e vai procurar entender. Porque quando eu pego o matador lá da favela, lá, super traficante lá, e vou entender o que levou para ele ficar lá, eu paro de condenar ele, eu paro de querer matar ele, de linchar ele. Então eu trago uma percepção diferente. Então, é muito importante a gente sempre trazer isso para o nosso dia a dia. E aí, fazer perguntas é o que traz isso para a nossa consciência. Façam perguntas. Estou no trânsito, o cara me fechou, não consigo perguntar nada para ele agora. Faça a pergunta para você mesmo. Por que será que ele fez isso? Onde será que ele está com a cabeça dele? Será que ele fez de propósito? O cara nunca me viu na vida, por que ele faria isso de propósito? O que a gente tem, que eu falei lá no início? Competição. Sabe a competição? Lá na infância, das comparações, comparação e competição, é isso que a gente carrega no nosso sistema de crença. Todos nós, gente, todos nós. Pode olhar, tudo que a gente visualizou tem competição. A gente foi doutrinado a isso sem querer. Colégio ensinou a gente a competir. Tem que ficar mais melhor do outro. Por quê? Porque lá no vestibular eu tenho que passar na frente do outro. Ele está competindo comigo, é competição, é uma jornada competitiva. E aí eu trago isso para o meu subconsciente está entendendo isso. Então tudo que acontece comigo é uma competição. É alguém tentando me passar a perna. A gente tem isso, né? Tá todo mundo tentando me passar a perna, me dar o golpe. Ele quer entrar na minha frente, ele quer se dar bem, pô. Todo mundo parou na fila, que nesse engarrafamento, o cara vem que corta todo mundo e entra. Isso é injusto. É injusto. Isso está acontecendo comigo. É porque eu preciso olhar com a necessidade interna ali que não está sendo atendida. Tá bom? E aí, gente, a melhor forma da gente fazer isso. Quem está do nosso lado? Comecem pela família de vocês. Olhem para a família de vocês. Vejam o atrito que está dentro da família de vocês. Busquem entender o ponto de vista dessas pessoas. De novo, não precisa concordar. Mas quando você busca entender, traz uma paz no seu coração. Você fala assim, agora eu entendo por que essa pessoa está com esse ponto de vista. E talvez eu não consiga mudar ela, mas está tudo bem eu não mudar. Mas se eu conseguir trazer uma informação para ele nova, que mude o grau de pensamento dele,
De novo lá o desenho, gente, esse desenho que grava com vocês. De novo, se eu volto aqui embaixo e mostro para ele que tem um caminho melhor para ele chegar aqui em cima, ele vai refletir. Eu garanto que vai. A forma de eu externalizar isso para ele que é diferente. É que eu falei. Eu primeiro puxo o que ele tem em vez de agredir, de embater. Então eu puxei, fui lá, procurei entender. Entendi, ampliei o meu. Agora eu posso voltar e falar, agora eu entendi por que você está nesse sentido aí. Gente, estou repetitivo aqui, mas isso é importante. E aí o melhor lugar que a gente tem para fazer isso é com a nossa família. Dentro de casa, temos atritos, temos complicações, temos discussões por diferentes formas, às vezes, de criar o filho, por diferentes formas políticas, por diferentes... Futebol. Discussão de futebol, meu time é melhor que o seu. Cada um com seu pontinho lá na linha da ideia. Então a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Porque assim, ó, família, a gente não vem dessa família toda, tá? Os amigos próximos, a família, tudo isso tem uma representação pra gente. E como isso ajuda a gente a agradecer. Tudo bem? Fui bem repetitivo, a intenção era ser repetitivo mesmo, porque eu acho um assunto muito importante, é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante no meu dia a dia, e eu gosto sempre de dar os meus exemplos, porque eu vivencio. E quando eu vivencio e trago para vocês essa vivência, mostra que é possível fazer. E, gente, estou longe de estar perfeito. Estou aí essa semana aí, quinta-feira, foi o dia. Gente, sem sacanagem, eu falei assim, já estou entendendo, já mandou outra meta aqui na minha frente. Eu um atrás do outro. Eu atrasado para levar meu filho no inglês e ele fez a gente atrasar. E eu disse, meu Deus, vai chegar 5 minutos atrasado para ele. Gente, 5 minutos atrasado. Perdeu 5 minutos da aula, entendeu? Agora imagina essa descabeça, fica ali atrás, buzinho, ranco, vou na traseira do outro ali, sai da frente, não sei o quê. É, dona Alma? Não adianta. Então a gente precisa estar olhando isso para o nosso dia a dia e trazer essa paz, porque a paz vai dentro de nós. Quem sofre somos nós. Tudo é com a gente, mas o outro nos ajuda a enxergar, nos ajuda a subir e nos ajuda a evoluir. Então, a gente encerra a palestra de hoje. Então eu preciso olhar para o outro para poder enxergar as necessidades não atendidas que eu tenho dentro de mim. Guardem isso e usem no dia a dia de vocês, tá bom? Gratidão mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter trazido um pouquinho de clareza aí, um pouquinho de conhecimento daquilo que eu vivencio no meu dia a dia, tá bom? Gratidão.